Meu nome é Letícia, eu tenho 23 anos. Meu nome é Rosane Muniz, eu tenho 38 anos. Meu nome é Micaele, eu tenho 21 anos. Emília Mazieiro Gonçalves, tenho 16 anos. Luciana, eu tenho 55 anos. Caio Henrique Burgos Ferreira da Silva, 20 anos. Meu nome é Maria Laura, tenho 22 anos. Meu nome é Denise de Fátima de Negre, eu tenho 67 anos. Eu comecei a entender sobre saúde mental um pouco antes do ensino médio, né? Lá pro 8º, 9º ano mesmo. Foi relativamente tarde, eu acho. E o assunto foi abordado dentro de escola mesmo, né? Com algumas pessoas alguns professores já comentando sobre a saúde mental. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do tema saúde mental foi no meu curso técnico de multimídia. Foi quando a gente falava sobre temas de TCC do curso, surgia isso, ou com alguma colega minha que sofria de algum problema de saúde mental. Eu lembro de ter ouvido falar de saúde mental quando eu já tinha os meus 16, 17 anos, eu acho. Assim, falar para valer como uma questão a ser discutida, não só numa mesa, alguém fazendo alguma brincadeira, ou enfim, eu ouvi falar como uma questão séria só com os 16, 17 anos mesmo. Falarem mesmo foi depois de velha, mas eu sempre vi na internet desde pequena, porque eu procurava. Não porque ninguém falava, porque eu ia atrás. Eu ia sempre atrás do Google, né? O link do Google, a linda internet. E pesquisava muito sobre automutilação, sobre depressão, aí sim aparecia bastante coisa sobre isso. Mas ninguém falava sobre isso porque era besteira. Pelo menos pra minha família, pra quem eu convivi ao meu redor, sempre foi besteira, frescura. No período de escola, eu tive contato com isso, mesmo com outra terminologia e tudo mais. A gente tentava tratar as coisas que aconteciam, que diziam respeito à saúde mental, de uma forma melhor. Mas se eu fosse especificar mesmo, eu acho que a gente falava disso quando a gente ia falar de corpo humano em ciências, por exemplo, em biologia, que você entendia como funciona a mente um pouco. Se não, só mais pra frente, quando você começa a falar em filosofia e sociologia, que aí sim se aprofunda um pouco, né? Bom, quando eu era mais jovem, eu já tinha a situação de saúde mental presente na minha família, porque a minha mãe foi diagnosticada com depressão muito cedo. Minha mãe é falecida já há 15 anos, vai fazer esse ano. Então, desde criança, eu convivi com situações em que a síndrome do pânico, ansiedade, depressão estivessem dentro de casa. Mas eu sabia que era um assunto que nós não tratávamos fora de casa. Então, a minha mãe tinha muita vergonha de ter a doença que ela tinha. Minha mãe se sentia extremamente envergonhada na frente dos vizinhos, e era um assunto que não se tocava muito em família. Você me considera uma pessoa ansiosa? Muito ansiosa. Sim, eu me considero uma pessoa extremamente ansiosa. Eu me considero uma pessoa bastante ansiosa. Muito ansiosa. Bastante mesmo. Hoje eu associo a ansiedade com crise. A sensação de não estar no controle de algo, a sensação de viver mais do futuro do que do presente, a sensação de sair exatamente do cenário que você está inserido para tentar se colocar em outro lugar. E estudando, eu sentia muita ansiedade, que eu chorava toda vez que eu ia fazer alguma prova, né? Obviamente tem aquela ansiedade para a prova,
mas era alguma coisa assim ao extremo. Eu chorava muito dentro da escola, eu chorava pra fazer a prova, eu chorava depois da prova. E aí eu olhei pra minha mãe e falei: olha, a gente precisa procurar algum psicólogo. Aí eu fui, fiz as primeiras consultas, ela me ouviu, chorava também, falava sobre isso. E aí eu fui nela, passei nela, fiquei mais ou menos 1 ano e ela me diagnosticou com ansiedade. Eu já imaginava, porque antes de ir nela, eu acho que todo mundo faz isso, de pesquisar no Google, né? O que acontece, o que a gente tem. E aí eu acabei desconfiando já que eu estava com ansiedade, porque era exatamente isso que eu me sentia. Eu me sentia presa, eu chorava, aquele aperto na garganta, preocupação excessiva, essas coisas assim. Pensando na geração de antes, a geração dos meus pais, nada era falado antes. Se nada era falado antes, e aí você entra num mundo, que é o mundo da internet, que tudo é falado sobre, e todo mundo tá falando sobre isso, você nunca vai saber exatamente em quem você vai confiar. E eu acho que na cabeça de um jovem que tá tendo contato com essa internet e que tá começando a entender o que é saúde mental, e os pais não sabiam exatamente o que é saúde mental, então nem os pais conseguem chegar para essa criança e falar assim: oi, então, a gente precisa conversar, porque eu tô achando que você tá meio triste ultimamente, e aí eu queria saber como anda a sua saúde mental. Isso não acontece. Então os jovens, eles estão descobrindo a saúde mental com a internet também. Eu descobri que havia algum problema relacionado à saúde mental na minha vida quando eu tentei suicídio pela primeira vez. Eu descobri que aquilo não era normal. Muito complicado, viu? E é difícil de aceitar. Eu tinha uma cabeça de que eu não entendia meu próprio problema. Eu falava: eu não tenho um problema, isso deve ser uma fase, deve ser passageiro. Eu nunca tive um diagnóstico, porque eu nunca fui. Eu nunca tive um tratamento, um psicólogo. Eu nunca fui lá, o psicólogo falou: você tem isso, você tem aquilo. Mas pelo que eu já passei, e pelo que eu sentia, depois que eu comecei a pesquisar e conversar com pessoas que já tinham passado, que já tinham tido aquilo, aí eu fui entender que eu realmente tinha um problema, não era só uma fase e aquilo não ia passar. Talvez os jovens eles tenham mais contato com isso porque tá fácil você pesquisar no Google o que é uma crise de ansiedade. Mas há um problema muito grande no acesso, no ter acesso demais. O quanto o acesso fácil na questão está mostrando para ela exatamente o caminho que precisa ser mostrado. Então nós temos sites muito bons de saúde mental, que falam muito de saúde mental, né? Hoje tem se falado muito mais a respeito de bullying, que era uma coisa que se sofria muito antigamente, mas era velado. Nós vemos hoje o jovem muito desinformado. Ele tem um excesso de informação, mas ele não sabe o que fazer com ela. Me induziram a me cortar mais, me induziram bastante. Porque era um monte de gente sofrendo, era um grupo de depressivo, falando sobre aqueles versos lindos, tristes, que dói a alma, e outros falando o que pode fazer para isso, o jeito de fazer isso, e isso induz bastante. Tanto que hoje a rede social que eu mais pesquisava sobre isso era o Tumblr, e o Tumblr já excluiu tudo isso deles. Não pode mais esse tipo de conteúdo. A questão do suicídio, teve aquela história da baleia azul. Eu não acredito que uma pessoa se mate, somente adolescente, porque viu um site, entrou num grupo e as pessoas falam sobre isso. Eu acho que quando uma pessoa busca isso, ela já tem alguma intenção. Já tem aquilo na cabeça, não que vai se matar, mas às vezes já passa pela cabeça uma ideia de autoextermínio. O jovem, em geral, o adolescente, ele não quer se matar porque ele quer morrer, ele quer se livrar de um sofrimento. Aliás, pode generalizar isso para qualquer um que pensa em morrer. Eu costumo dizer que é uma pena que o sofrimento psíquico não sangre. É uma pena, porque seria uma cachoeira de sangue e pingaria sangue pelo rosto e pelo corpo, e as pessoas, por onde elas passavam, deixariam pegadas de sangue. Eu acho isso bem interessante, seria muito importante. Um corte grande na gente sangra muito, né? Um sofrimento grande num adolescente também deveria sangrar. Quando eu era mais jovem, ninguém falava sobre isso. A primeira vez que a gente ouviu falar nisso foi, bom, a minha família, a família da minha mãe,
já vem de pessoas doentes, muito nervosas, né? Já tive tios esquizofrênicos que sumiu, a gente nunca mais achou. Então a gente ouvia muito falar sobre isso, né? Da família da minha mãe. Não tenho lembranças de discutir esse assunto com ninguém, nem de ver ninguém discutindo sobre saúde mental. A minha irmã, né, realmente, ela não tinha esquizofrenia, ela teve um surto psicótico, né? Mas naquela época nem se ouvia falar em surto psicótico. Era tratado como esquizofrênico. Começavam a dar calmante, a pessoa não melhorava com calmante e começavam a dar remédio, sei lá, para esquizofrenia. Eu via muito os meus pais nervosos e, assim, para mim era normal, entendeu? Não existia essa coisa de, vamos calmante, tomar um antidepressivo, fazer uma terapia. Nunca ouvi isso. Os meus pais, os dois têm demência, são tipos de demência diferentes. Meu pai tem demência senil, ele tem 90 anos, vai fazer agora 90 anos. Minha mãe tem 79 e tem uma demência chamada demência de corpus de Levy, que é uma coisa mais complexa, porque o cérebro vai evoluindo, ele tem uma degeneração da área cerebral, então vai perdendo as funções cognitivas, motoras aos poucos, né? Tudo que é comandado pelo cérebro. Antigamente, né, antes da luta antimanicomial, o único espaço, o único cuidado ofertado era a exclusão social, era a internação em manicômios, né? A gente ouvia falar, né, que internava no Pinel e acabava, sei lá, dando choque nas pessoas, para as pessoas acalmarem. Eram coisas meio radicais, camisa de força, né? Hoje em dia não, mas antigamente qualquer probleminha já era internada no hospício. Ainda mais a família da minha mãe, que já vem assim de tudo gente doente da cabeça, né? Eu chegava a ser internada 10 vezes no ano. Ela vinha do hospital, ficava 15 dias em casa e voltava de novo. A minha mãe foi internada, minha mãe teve tratamento de choque para depressão. Quer dizer, eu tinha 9 anos, então vejam a diferença de um período para o outro. Então é uma coisa extremamente impactante que você veja hoje que uma pessoa há 30 anos atrás foi tratada dessa forma. Porém, aquela época era uma época totalmente diferente. Era uma época em que a depressão era tratada como frescura, por exemplo. Né? Era tratada como frescura, como uma pessoa que era frágil, fraca, como uma pessoa que não tinha responsabilidade suficiente, então ela tinha tempo para pensar. Eu tive uma moradora específica da residência que eu coordeno, que ela saiu de um manicômio, ela foi internada com 17 anos, ela saiu com 70. Né? Então, o que ela viveu? Né? Ela não viu nada da vida fora do manicômio. Ela foi muito torturada, ela recebia eletrochoque. Né? E quando ela saiu, para a gente conseguir o direito de um benefício, que é o LOAS, né? Que é o benefício de prestação continuada, o BPC, que é um direito das pessoas que têm algum transtorno mental e deficiência intelectual. Para conseguir isso, precisa ter no mínimo um documento. Né? E ela não tinha nem RG. E a gente foi levá-la no Poupa Tempo para tirar esse documento. E os primeiros dias na residência terapêutica, ela nem deitava na cama, ela ficava sentada, morria de medo de tudo. Você chegava perto dela, ela assustava, ela tinha medo do toque, ela tinha medo das pessoas, ela tinha medo da rua, ela tinha medo dos carros, ela tinha medo de tudo, porque ela nunca tinha visto essa realidade fora do manicômio, né? E ela foi no carro junto comigo o tempo todo me perguntando se ela ia tomar choque, né? E eu fui falando, não, dona fulana, a senhora vai tirar um documento para a gente poder ter um benefício, para a senhora poder passear, comprar a roupa que a senhora tiver vontade, comer a comida que a senhora tiver vontade. Quer dizer, são direitos básicos, né? O direito à vida, o direito de não ser torturado. O tratamento era muito desumano naquela época. A psiquiatria, na verdade, ela surge muito com Philippe Pinel. Tá, na época da Revolução Francesa, onde existiam grandes centros se colocava todo tipo de população, idosos, crianças, adultos que eram expulsas de casa, e os loucos também. Só que com a Revolução Francesa, o lema era liberdade, igualdade e fraternidade, todos podiam sair, as crianças iam para os orfanatos, as mulheres davam empregos, os idosos nos asilos,
e sobram loucos, né? E os loucos, o que faz com o louco, né? E aí surge a psiquiatria a partir de Felipe Nel, onde a loucura é uma doença, né? E aí passa a ser reconhecida, vista como doença. Não tinha forma de tratamento, então os tratamentos eram extremamente violentos, tá? E muitos eram por experiência, assim, sabe? Tentavam alguma coisa. A lobotomia foi um neurologista chamado Egas Muniz, tá? Que descobre uma forma, ele prescreve uma forma de lobotomia mais fácil. Era a ideia de seccionar um pedaço do cérebro. O Egas Muniz inventou uma técnica muito prática. Ele tinha um estilete, tipo um quebra-gelo, e ele enfiava pelo nariz da pessoa, alcançando pelo cérebro. Então, pelo globo ocular aqui, assim, né, no canto, furava o osso do crânio e fazia assim no cérebro, tá? Leucotomia pré-frontal. E isso, o que acontecia com pacientes violentos? O paciente, claro, obviamente, se não fosse morrer, né? Se não ficasse epilético, ele podia ficar calmo, mas ele ficava, na verdade, bobo, né? Ele ficava lesado o cérebro, né? Mas tinham outras formas também de tratamento, como a malarioterapia. Ele injetava malária na pessoa e dizia que a pessoa melhorava do transtorno mental. O cérebro ainda é uma caixinha de surpresa que a gente ainda não sabe como ele funciona, entendeu? Imagina naquela época, no período pré-guerra, nos anos 30. Existem muitos relatos de pessoas que tiveram nessas internações, né, que arrancavam os dentes sem anestesia, raspavam o cabelo, a cabeça da pessoa, ela querendo ou não, né, deixavam pelada nos pátios. Muitas pessoas ficavam dias e dias sem comer, evacuavam e dormiam junto naquele mesmo local, né? Tem um documentário muito bacana que chama O Holocausto Brasileiro, que conta um pouco da história do que essas pessoas viviam num manicômio chamado Barbacena, né? O livro da Daniela, esse maravilhoso aqui, eu devorei ele. As fotos que você tem nesse livro, que não são brincadeira, as fotos que você tem aqui, que você olha e você fala, não é possível que trataram o ser humano dessa forma. A gente, se você retroceder há anos, assim, e lá pros anos 30, 40, a gente falava... Hoje a gente ainda fala de uma cura gay, né? Que... Então, nem palavras. Mas, naquela época, as pessoas faziam tratamentos para isso. Esses grandes manicômios, né? Foi uma ideia... Na verdade, seriam inicialmente como grandes colônias, onde o paciente ficaria lá vivendo uma falsa liberdade, né? Como a colônia Juliano Moreira. Mas só que acabou se virando grande manicômio, grande depósito de pessoas com transtorno mental que entravam e ficavam o resto da vida. O que acontecia era isso, era essa publicação, o Holocausto Brasileiro, que criou um impacto muito grande na mídia, no cinema e tudo, mostra um hospital, esse hospício, né, esse manicômio, da forma que existia, da violência que era, e comparando mesmo com campos de concentração. E muita família largava a pessoa lá, nem ia buscar mais, né? Não queria nem saber, ela abandonava lá. Aqui em casa, os vizinhos até hoje têm medo dela. Que ela fazia muito escândalo aqui com né? Chamava a polícia. E ela aprontou muito aqui. Então, os vizinhos aqui não... Assim, eles são na deles, né? Ficam na deles assim, mas eles têm medo dela, sim. Tem um livro que chama História da Loucura, que é do Foucault, um autor muito importante na área de saúde mental, e que ele vai contando um pouco quem eram essas pessoas que eram encarceradas nessas grandes instituições asilares, né? Não eram só pessoas que tinham transtornos mentais, né? Eram crianças
em situação de rua, imigrantes, pessoas com orientação sexual homoafetiva, qualquer pessoa que fugisse a uma normatização, né, a uma norma, pessoas desempregadas. Às vezes, muitas famílias, por conta de briga de herança, acabavam taxando um dos filhos, por exemplo, como louco para ele ser internado. Enfim, tem milhares de histórias, né? Pessoas que teoricamente naquela época não podiam conviver em sociedade, que era um perigo para a sociedade, né? Eu acho que essa sensação do perigoso, esse estigma da loucura como pessoas que são improdutivas, como pessoas que não têm conserto, como pessoas que são perigosas, acho que esse estigma a loucura carrega desde essa época das grandes internações, né? Como fazer com que as pessoas olhem para uma pessoa portadora de transtorno mental e veja como uma pessoa que está passando por um sofrimento, né? Na verdade, de um modo geral, as pessoas têm medo. Na verdade, na realidade, existem muito mais pessoas perigosas, chamadas sãs, do que pessoas com transtorno mental. A luta antimanicomial, ela é uma luta que está completando, acho que 34 anos, se não me engano. Ela surgiu a partir de familiares, usuários de serviços de saúde mental, trabalhadores que começaram a questionar o modelo de cuidado manicomial, né? O que acontecia antigamente? E ainda hoje a gente tem instituições que trocaram os nomes, mas que funcionam num modelo muito manicomial. Acho que é importante esse parênteses de que manicômio não é um negócio que existia há muitos anos atrás e que hoje em dia não existem, né? As comunidades terapêuticas, por exemplo, que são equipamentos que mudam o nome, né? Mas que têm um caráter extremamente manicomiais, excludentes, né, patologizantes, hipermedicalizantes, né, que não respeitam os direitos sociais das pessoas, trocam-se os nomes, mas o manicômio continua vivo, né? E acho que esses trabalhadores, esses familiares e essas pessoas, esses usuários dos serviços, começaram a questionar esse modelo que não cuida, né? Um modelo extremamente excludente e que promoveu e ainda hoje, infelizmente, promove muita tortura, né? A partir disso, a partir dessas denúncias, né, e de questionar essa luta antimanicomial, esse conjunto de pessoas pressionou o poder público a criar, né, no Brasil o que é hoje chamado de reforma psiquiátrica, né, que surge a partir de 2001, a lei de reforma psiquiátrica, mas a luta é muito anterior à lei, né? E a partir da lei começa um plano de fechamento dos manicômios, né, dessas instituições totalitárias, dessas instituições asilares, para abertura, né, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que é uma rede que vai pensar o cuidado de saúde mental de base territorial, né, aberta, respeitando os direitos sociais das pessoas. Hoje, o nosso modelo proposto, a partir da Lei de Reforma Psiquiátrica, é um modelo de reabilitação psicossocial, né? Então, é um modelo que vai pensar o cuidado em liberdade, o cuidado na cidade, vinculado à intersetorialidade, vinculado a outros equipamentos que são importantes para que os direitos sociais sejam assegurados, né? Para que esse cuidado de fato aconteça. Eu acho que o nascimento do SUS, né, e a sustentação do SUS todos os dias é um marco importantíssimo na nossa política pública, né? Antes do SUS, muitas famílias não acessavam o sistema de saúde, né? A gente tem a experiência de outros países, por exemplo, onde a saúde é 100% privada, né? O SUS, ele vem com a prerrogativa de que a saúde é um direito, né? Assim como a vida é um direito, assim como se locomover é um direito, né? Então, um direito e um dever do Estado, né? Acho que o SUS é o principal marco de acesso aos direitos sociais no Brasil.
ela passava no psiquiatra do posto de saúde. O médico só vivia mais doente, não vinha, né? Então eu peguei, fui lá no Hospital do Mandaquino me informar como é que fazia para ir nesse CAPS, né? Aí eles me deram um papel por escrito e eu levei lá, né? E aí mandou passar aqui no posto de saúde, eu passei no posto de saúde, a médica daqui também escreveu uma cartinha, e eu levei lá e ela já foi aceita, já passou pelo psicólogo, já faz quase 10 anos que a gente está lá no CAPS. O CAPS, ele é um grande articulador do território. Ele é um equipamento que deixa de ser, na nossa política pública, um equipamento especializado e passa a ser um equipamento estratégico. Essa mudança de palavrinha do especializado para o estratégico é uma mudança fundamental dentro da política pública de cuidar da saúde mental. Porque ela vai pensar que, estrategicamente, esse centro de atenção psicossocial vai articular com outras redes. Com o SER, por exemplo, com o Centro de Reabilitação, com os APDs, que são programas de apoio à pessoa com deficiência, com redes de educação, né, com ONGs, com associações de bairro, com a Unidade Básica de Saúde, fazendo matriciamento de saúde mental para profissionais da atenção básica cuidarem da saúde mental no território. Então, acho que o CAPS é um grande articulador dentro dessa rede de atenção à saúde mental. Eu já cheguei uma vez só, mas foi tão demorado, demorou demais. Demorou pra caramba, que quando chegou, eu nem sei se eu ia conseguir, mas quando chegou a época deles falaram, vão lá tentar, já tinha passado quase um ano e eu não fiz mais. E a outra vez foi uma médica, eu tinha ido no hospital por causa de um problema da gastrite que eu tinha, e uma médica viu meus cortes, e ela me deu um encaminhamento emergencial pra mim conseguir um psicólogo no SUS, e mesmo assim eu não consegui. Eu acho que a gente não dá conta hoje da quantidade, né, do acesso a todas as pessoas que têm sofrimento mental, que precisam desse cuidado, né? Acho que é necessário, é urgente que as políticas públicas investam mais dinheiro e abram mais e mais e mais CAPs infantis, CAPs adultos, CAPs 3, do tipo 3, né, que são esses 24 horas, que atendem também a hospitalidade noturna, CAPs álcool e drogas, NASFs, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, consultórios na rua, centros de convivência, a tecnologia do cuidado, que a gente chama, né, uma tecnologia do cuidado em saúde mental que a gente criou e foi construindo ao longo desses 20 anos aí de reforma psiquiátrica, é maravilhoso, dá certo, existem estudos já publicados que comprovam que o sistema nosso de saúde pública e de saúde mental antimanicomial funciona. O que a gente precisa agora é ampliar essa rede, é abrir mais equipamentos para que mais pessoas possam acessar, para que mais profissionais possam ser qualificados para trabalhar nesse modelo. Ultimamente eu não faço terapia. Ano passado eu comecei a ir no psicólogo, eu fui em uma consulta, só que aí na segunda consulta que eu fui, eu acabei chegando atrasado, porque eu tava com alguns problemas e eu tava morando muito longe do psicólogo. Eu tava na casa do meu namorado, que era muito longe do psicólogo. E aí eu cheguei 10 minutos atrasado. E aí ela falou que no máximo ela podia esperar até 15 minutos. E aí ela falou que não podia atender mais. E aí ela falou que tinha que levar mais a sério. E aí eu me senti muito culpado. E eu lembro que eu saí da UBS e eu fiquei na calçada chorando, porque eu queria muito a consulta e porque culpado de ter atrasado e ter faltado na anterior. Aí eu larguei e não fui desde o ano passado. Aí esse ano pensei em voltar, só que aí entrou a pandemia e aí eu não fui atrás mais de nada. Só agora no meio do ano que eu vi que estava aberto de novo o psicólogo e aí eu marquei. Só que aí eu marquei em setembro e a consulta vai ser só em novembro. Essa situação de pensar que nenhum emprego vale a saúde mental, ela é muito certeira e ao mesmo tempo muito complicada. Eu sou independente e me mantenho sozinha
desde os 30 anos. Ser independente não significa que eu tenho dinheiro sobrando e que eu posso fazer o que eu quiser. É na marra mesmo, é pagar conta, é faltar dinheiro. Mas eu já larguei empregos sem ter nada no dia seguinte para trabalhar ou para pensar, porque ou eu largava ou eu ficava realmente de cama. Mas eu já larguei mais de um emprego por conta da minha saúde mental, não me arrependo, não passei fome, porque assim, se tem uma coisa que você sabe no seu íntimo, que você é a única pessoa que sabe, é o seu valor. Para nós depressivos, com ansiedade, com problemas de autoestima, a gente finge ignorá-lo, a gente ignora esse valor a vida inteira. Mas tem alguns momentos da vida que você tem que olhar para você e saber que você não precisa se expor àquilo para sobreviver. E eu acho mesmo que nada na vida vale a sua saúde mental. Nem um relacionamento, nem um emprego, nem uma fachada que você planta para os outros, né? Nada. Quando eu vejo isso sobre essa coisa de saúde mental, vale mais que o emprego. Isso, quem pode falar isso geralmente é quem tem a garantia de que se você sair do emprego, você ainda vai ter algum dinheiro. Eu já vi situações do meu pai, da minha mãe, eles não estarem bem no emprego deles, não estarem felizes, mas ficando no emprego porque sabia que é importante, porque o emprego é a garantia que vai ter dinheiro para comprar comida. Então, eu acho que essa frase é muito de uma bolha que ainda sabe que se sair do emprego vai ainda ter essa garantia. Eu acredito muito nessa frase, porém, por causa das questões sociais, ainda não é uma coisa que todo mundo segue. Qual a quantidade de brasileiros que pode dizer esse trabalho está me adoecendo, não vou mais trabalhar, né? Acho que é um recorte importante da gente fazer, né? Quem são as pessoas que podem não trabalhar? A realidade de uma pessoa... Eu moro na favela, basicamente. Eu moro na porta da favela, porque uma rua pra cima já é aquelas casinhas de madeira que não tem saneamento básico. E eu falo por aquelas pessoas e por quem mora aqui. E lá as pessoas estão mais preocupadas em trabalhar, não importa do que seja, N coisas. Trabalhar, de ter o que comer, a maioria tem filho, de ter o que dar para os filhos comerem. Então, para eles, isso é um assunto que está muito longe. Não é igual não é igual lá no Morumbi. As pessoas que trabalham, as pessoas que moram lá, elas não têm que ficar tanto preocupadas em eu tenho que acordar 5 horas da manhã para chegar 10 horas da noite para trabalhar num emprego totalmente estressante, mas eu sou obrigada porque senão meu filho vai chorar de fome e eu não vou ter o que dar para eles. Eles não têm esse pensamento. Então o pensamento deles é: eu posso fazer um psicólogo, eu posso passar, eu vou cuidar da minha saúde mental. Só que quando você nem cuidou do seu físico igual as pessoas daqui, não tem como ela cuidar do mental. A gente volta na questão de acesso e conhecimento. O quanto de acesso a população tem, a população menos favorecida tem para essas questões. O quanto eles estão entendendo sobre os pensamentos, sobre as emoções, sobre tudo que eu falei. Pouco, porque o foco deles está sendo sobreviver. E uma pessoa que precisa lutar para sobreviver, ela não é uma pessoa que lida com a saúde mental. O foco dela está em não passar fome. O foco dela está em sobreviver de alguma forma. O adoecimento, diferente do que muitas correntes biomédicas e cartesianas pensavam antes, o adoecimento ele não é individual, né? Acho que essa é a palavra. Ele não acontece só porque existe um organismo que está funcionando mal e que geneticamente ele vai adoecer, né? O adoecimento mental ele acontece também por conta dos determinantes sociais. Então, você ter um suporte social adequado, emprego, estabilidade, alimentação, segurança, acesso à educação, uma rede de cuidados, uma rede de lazer, educação, saúde, isso não é balela, né? A política pública ela não é pensada por slogan, né? Isso realmente são determinantes sociais do adoecimento e também da saúde, né? Então, com certeza, a população mais vulnerável ao adoecimento mental, né, a adoecer, a ter sofrimento mental, são pessoas que
que estão marginalizadas da sociedade, que estão desempregadas, né? E aí, se a gente olhar para a maior população, é uma linha que vai se conectando, né? Se a gente olhar para a maior população brasileira que está em situação de vulnerabilidade social, é a população preta. O adolescente entrou no posto de saúde, você fecha a porta. Tranca ele lá dentro, vamos ver vacina, vamos ver, passa ele com a enfermeira, passa ela com a enfermeira, vamos ver como é que tá, porque geralmente quando o adolescente vem no posto, ele já está no risco. Já está no risco. Acabou a parte de promoção e prevenção de saúde, acabou ali, já. Então, quando o adolescente entra e ele ainda não está grávida, não perdeu uma perna por violência ou por tiro, né? Ou por que é o que realmente mata, é um genocídio absurdo. O jovem negro, né, o adolescente negro de 19 anos, gente, a quantidade que morre é absurda, absurda. É um assassinato absurdo, é um genocídio diário. Quando a gente entra na questão de minorias com isso, a gente leva ainda pelo lado de o quanto ser quem você é tá te possibilitando tá te dando a possibilidade de morrer de alguma forma. Tem uma música do Djonga que ele fala isso, tipo, se você soubesse a ideia de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, e você é assim que nem eu, pretinho, você não ia ficar com medo? Muitos dos problemas e causas que acontecem com pessoas negras que elas vão levar no psicólogo são consequências do racismo que ela sofreu ou que ela sofre. Então, se não tem um psicólogo que tenha empatia, pelo menos pelas questões raciais, acaba sendo você vai no psicólogo para ter uma saúde mental melhor e acaba saindo ao contrário. Eu pretendo achar um profissional que seja negro. E eu não sabia que tinha tantos. E eu entrei num grupo no Facebook, onde tem psicólogos negros. E eu vi que tem muito, só que talvez não tenha já uma clínica aí tão conhecida, ou não é tão falada, mas são pessoas ali que passaram por coisas que eu passei, e que eu sei que se eu falar, além de empatia, elas vão ter a experiência de ter passado. E aí eu vou me abrir melhor. Antigamente a gente falava isso, né? Que depressão era doença de quem não fazia nada, né? Mas hoje em dia a gente já pensa diferente, né? Hoje em dia a gente já pensa diferente, já sabe que é um problema psicológico mesmo, né? Então, quando jogam a ideia de que transtorno mental é coisa de rico, tá perdendo todo o passo a passo disso. A falta de condições faz a pessoa sofrer. Uma pessoa que não tem acesso, que não tem o básico para viver, que ainda faz parte de alguma minoria, essa pessoa vai sofrer muito. Eu quero que as pessoas entendam o privilégio delas. Entendam que saúde mental é um privilégio. Porque se você reconhece que você tem saúde mental, quer dizer que você tem tempo para pensar naquilo, quer dizer que você tem comida na sua mesa, quer dizer que você tem um teto na sua cabeça. Então, tem gente que sofre milhões de vezes mais. Cada um tem sua dor, claro, mas tem gente que passa por coisas bem piores e tem que se curar sozinha, ela tem que saber lidar com a própria cabeça sozinha, senão ela se mata. Não é à toa que tanta gente se mata, porque nem todo mundo consegue lidar com a própria cabeça. Saúde mental, para mim, É a base da vida. Porque se uma pessoa não tiver saúde mental, ela literalmente não vive. Mesmo se ela continuar viva de carne e osso, a cabeça dela não tá aqui. Isso é bem ruim. Nós temos saúde mental a partir do momento que nós temos um lar que nos acolhe, que nos recebe e que
dá de tudo para que a gente tenha um bom desenvolvimento neuropsicomotor. Não é porque você tem um transtorno mental grave ou porque você não tem nenhum transtorno mental grave diagnosticado que você tem saúde mental ou que você não tem saúde mental, né? Às vezes você já passou por momentos na sua vida onde existiu um sofrimento mental importante, você precisou de cuidados, né? Autocuidado e cuidado de outra pessoa, mas isso não quer dizer que você não tenha saúde mental. Se você entra num terapeuta, você descobre que você é outra pessoa e, na verdade, você é uma melhor versão do que você acha que você já é, sabe? Então, não fiquem receosos. Ir no terapeuta é muito bom e eu acho que todo mundo devia ir no terapeuta, porque é perfeito. Se você tem algum problema, se você desconfia, você pode sim se abrir com um amigo, mas não é só isso que vai resolver. Você reconhecer que você precisa de ajuda é um grande passo, mesmo que você ainda não vá buscá-la diretamente. Mas você reconhecer que isso é necessário já mostra o quão aberto e o quanto você tem essa possibilidade de cuidar. Busque mecanismos que vão te ajudar de várias maneiras. Não conte só com uma religião, não conte só com um grupo de amigos ou com um namorado. Conte com profissionais que você confia. Você pode demorar, você pode levar semanas para encontrar um profissional que você realmente sente verdade e que você acha que vai te fazer bem. Mas eu acho que é uma busca que só você vai fazer. Então, você tem que olhar para trás, deixar as pessoas que estão te atrapalhando ou que estão te questionando ou que, enfim, não estão acrescentando em nada, deixa para trás e vai fazer o seu caminho. Se culpe menos, tenha certeza absoluta que você é um ser humano como qualquer outro e as dúvidas que você tem, os medos que você tem, assolam todos nós, todos os dias, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai deitar. Porque todos nós passamos pela mesma coisa que você está passando. Todos nós. O seu chefe passa, sua mãe já passou. Ela pode não ter uma depressão, ela pode não ter uma síndrome de pânico ou uma esquizofrenia. Porém, ela já teve um medo enorme de que algo não desse certo. Que é isso, pânico? É o medo terrível de acabar sozinho na vida. É o medo terrível de não conseguir criar os filhos, de não conseguir pagar as contas. A gente vive, o ser humano vive na base do medo. A vida é pesada pra gente, é assim. Então respire fundo, tenha certeza que o que você está passando não é anormal, busque ler, busque um atendimento e busque amigos. Esteja sempre perto de gente que te ama. É isso que eu tenho pra falar. As pessoas vão falar de qualquer forma, as pessoas vão julgar fazendo ou não fazendo, errando ou acertando. Então faça por você, não faça por mais ninguém e descubra a sua própria força e mesmo com a sua própria força, saiba que você não precisa fazer isso sozinho.